Boa noite, Márcia. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Só para avisar para vocês, a gente sempre começa uns minutos antes, para que todo mundo se chegue, né? Se acomode, se prepare tudo direitinho aí, para a gente começar exatamente às 19h15, tá bem? Sejam todos bem-vindos. Vamos começar daqui a pouquinho. Olá, Ivanilde. Olá, Sandra. Olá, Ju. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Salete. Oi, Salete. Oi, Renato. Legal. Então, para quem está chegando pela primeira vez, nós começamos um pouco antes para todo mundo ir se acostumando. Boa noite a todos. Vai pegando sua pipoca, se acomodar no sofá. É isso, pega um caderninho, deixa do lado se precisa anotar alguma coisa. E, bom, para quem já entrou aí, né? Já está nos acompanhando, o nosso tema hoje é ego, herói ou vilão? Então, assim, a gente vai falar sobre o papel do ego nos traumas. Então, antes da gente começar, eu queria saber de vocês o que vocês compreendem como ego. Vocês sabem o que é o ego? O que vocês acham que é o ego? Se vocês puderem escrever aí pra gente, só pra gente saber qual que é a visão de vocês sobre o ego, já Legal. vai ser legal. Legal, Lucy, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Aproveite, né? Aproveite o conhecimento. A gente vai fazer um trabalho terapêutico também, mais do meio para o final, tá? E depois a gente dá as instruções para você ver as outras aí no final da live, tá bem? Seja muito bem-vinda. Eu espero que você goste e que te ajude, porque é para isso que a gente está aqui, tá bem? Então nós costumamos começar às 19h15. Em ponto. Em ponto. Que a nossa proposta aqui é passar todo esse conteúdo Lá. em 30 minutos. Para Lucy, o ego é o eu interior. Ok. Tá. Muito bom. A gente quer entender, para a gente ter uma ideia, né, de como é que a gente vai conduzir essa live, tá? Para que você consiga aproveitar da melhor maneira possível. Então, aí mais um minuto e meio, a gente já começa o nosso conteúdo da noite aí, tá bem? Vão chegando, sejam bem-vindos. Isso aí. Então apertem os cintos. Vamos começar. Primeiramente, né, deixa eu me apresentar. Meu nome é Kátia Figueiredo, para quem não me conhece, eu sou psicoterapeuta holística. Eu trabalho com algumas técnicas aí energéticas, como TFT, Theta Healing, Sistema Arcturus, várias técnicas aí, Magnify Healing, Light Healing. E eu faço os meus atendimentos online. E o Edu, ele é coach. Isso aí, eu sou coach. Eu estou engrenando nessa vida, mas eu já trabalho com essa questão de auxílio, né, há mais de 15 anos, né, ministrando aulas e tudo mais, e me encontrei com esse processo de coaching e percebi que é isso que eu quero fazer para a minha vida, é ajudar as pessoas a se ajudarem, e estamos aqui juntos, né, unindo forças, unindo o coaching com a terapia, que é uma mistura que a gente tem visto que dá certo, né? Então eu faço atendimento online, a Kátia também costuma fazer atendimento online, então se vocês depois tiverem interesse aí, vocês contactem a gente aí pelos canais, né, pelas redes sociais e tudo mais, tá bom? Fazemos um trabalho também em dupla aqui, né, conjunto. Exatamente. Unindo o coaching com a terapia. E Estamos individualmente fazendo também. e tem um futuro promissor. Legal, Renato, um sentimento que na maioria das vezes atrapalha o seu desenvolvimento interior,
Salete, ego é a extrema admiração de uma pessoa para consigo própria. Legal. Então vamos lá. Ixi, deu isso aqui. Travou aí? Só esperar, ela voltou. Legal. A gente não começou ainda. Então vamos começar agora fazendo uma recapitulação do que a gente falou na semana passada, né? Sobre como os traumas eles se formam no nosso campo energético. Então lembra que quando a gente passa por uma situação traumática, a gente instintivamente prende a respiração, e ao prender a respiração eu diminuo o fluxo de energia no meu corpo vital, e essa diminuição do fluxo faz com que a energia dos pensamentos e a energia das emoções, elas se separem. O pensamento, ele se acelera, ele começa a pensar de que forma eu posso achar uma solução para sair dessa situação, então ele acelera, e a emoção paralisa, né? Eu não quero sentir isso, eu não quero sentir isso. Então, nesse momento que a gente tem essa divisão das energias, é quando nasce o trauma, como se a gente tivesse uma bifurcação que fizesse com que a energia que antes estava integrada, ela se dividisse em duas e seguisse por caminhos diferentes, e isso vai fazendo com que o consumo de energia do nosso corpo seja maior e multiplique isso por 1 milhão de traumas que a gente vai acumulando ao longo da vida. Imagina como que é hoje o nosso campo energético, a distribuição de energia do nosso corpo, com essa quantidade de traumas que a gente vai acumulando ao longo da vida. Porque às vezes a gente nem sabe o que tem, né? A maioria das vezes, né? A maioria das vezes. Então, legal. Já perguntei aqui para vocês o que é o ego, algumas pessoas falaram, né? E então, assim, para a gente começar a falar sobre isso, deixa eu explicar, fazendo uma analogia do que é o ego. Imagina assim, a gente tem um oceano, e o oceano é como se fosse a nossa essência, é como se fosse a consciência universal, é como se fosse a fonte criadora, é o todo, é o tudo. Então essa é a nossa essência, nós somos formados por isso. Porém, nós enquanto seres humanos, nós somos aquela gotinha de água que faz parte do oceano. Então assim, imagina que a gota da água, em tese, ela está separada do oceano, mas ela é feita do mesmo material do oceano. Ou seja, internamente, a minha essência é o oceano. Mas eu, enquanto ser humano, eu preciso vestir uma roupa que me diferencie do outro. Então, se eu for igual a todo mundo, igual ao oceano todo, eu não consigo ter diferença. Eu não consigo me perceber como Kátia, do sexo feminino, com 37 anos, eu não consigo perceber isso. Agora, enquanto seres humanos, a gente precisa do ego para ter essa diferenciação. Tá? Então é como se fosse uma ferramenta que, enquanto a gente é ser humano, a gente precisa dela para viver essa experiência. Tá? Ou seja, é algo que é extremamente importante que a gente tenha. Tá? Eu já coloco isso logo de cara porque essa palavra ego, ela gera muita repulsa nas pessoas, né? Ela foi muito usada de uma forma muito negativa. Então as pessoas tendem a pensar em ego como coisa ruim. Ego é vaidade, começa a falar de um monte de coisas negativas. Pejorativamente. E assim, é muito importante que a gente tenha o ego. Se a gente não tiver o ego, a gente desenvolve distúrbios psicológicos. A gente passa a ter problemas mentais. Né? Então, o ego é essa estrutura psíquica, essa estrutura mental que nos faz perceber como diferente do outro. Tá? Então, né, eu ia perguntar aqui para vocês, né? Então, vocês acham que o ego necessariamente é algo ruim? Nesse contexto, né? O que colocaram ali é persona, personalidade. Legal, isso mesmo, Ju. Então é aquilo que faz a gente se perceber como indivíduo, né? Então, enquanto eu estou aqui no meu processo de autodesenvolvimento, o ego ele me permite que eu tenha escolhas, que eu tenha o meu livre-arbítrio, que eu tenha minhas experiências pessoais e que através dessas experiências pessoais eu tenho os meus aprendizados, os meus erros, os meus acertos e que eu tome atitudes para aprender e evoluir. Tá? Então, por isso que é extremamente importante que a gente não queira aniquilar o ego, não queira deixar o ego de lado, porque o ego é parte de quem nós somos. Tá? Mas ele pode ser o herói ou o vilão. Né? Há um tempo atrás eu fiz alguns posts falando disso, né? Falando de dualidade, herói e vilão, de bom e mal, dia e noite, tudo isso aí. Então a gente vai entender quando que ele pode ser herói e quando que ele pode ser vilão. O que vai determinar isso? Né? É o nível de consciência. Olha lá, a Vanessa pega muitas vezes confundido com egoísmo. Exatamente.
Então, o que vai depender se ele é herói ou vilão é assim, o quanto que eu tenho de consciência, quanto que eu conheço quando o ego está atuando. Né? Então vamos entender um pouco melhor isso aqui, eu fiz uma colinha aqui. Quanto menor, tá, for o teu nível de consciência, o nível de autoconhecimento que você tem, quanto menos você conhece os seus padrões de comportamento, né, aqueles que te sabotam, lembra da série de lives que a gente fez? Aí, para quem está chegando agora, tem uma série sobre autossabotagem, né? Aquelas dores mais profundas. Então, quanto mais eu ignoro tudo isso, mais força eu dou para o ego, tá? Para ele se tornar o vilão. Ele vai se tornar o vilão. Né? Ele vai criar uma separação desse todo, ele vai distorcer a realidade, né? E ele vai trazer o quê? O que eu tenho lá dentro de mim de crenças, né? Que é a minha verdade pessoal, que não necessariamente é a realidade, tá? Então ele vai fazer essa distorção da realidade e vai puxar sempre para esse lado aí. Então, ao invés de enxergar o todo, o universo, né, o oceano, como a gente fala, né, que ele é dual. Então tudo no universo, no todo, como a gente comentou aqui no oceano, tudo é dual, tem a dualidade, né? Ele não vai enxergar a dualidade, os dois lados dessa dualidade, o bom e o mal, né? O certo e o errado, a luz e a sombra. Ele vai distorcer isso e ele vai polarizar para um dos dois lados, tá? Então ele vai enxergar como se fosse um julgamento, então, ou bom ou mal, as situações, ou positiva ou negativa, ou luz ou sombra, ou certo ou errado, tá? Então, e isso, né, quando eu polarizo, eu não enxergo uma parte dessa perspectiva e eu estou me afastando do todo, porque eu estou tirando a minha percepção do todo e eu estou concentrando numa polarização, tá? Então esse que é o maior problema. Quando eu tenho um maior nível de consciência, isso ele vai fazendo com que eu perceba, né, todas essas minhas fraquezas, essas minhas questões. Quando o ego está atuando, eu tenho essa consciência, eu consigo fazê-lo tornar um herói. Por quê? Porque ele vai me dar todo esse significado, esse ressignificado da nossa vida. Ele vai me fazer enxergar o todo, a dualidade como um todo, enxergar o universo como um todo, ou como a gente deu o exemplo aqui, o oceano como um todo. Né? A Juliana colocou ali, mas você age pelo ego. Então, é uma escolha sua, né? Exatamente. A gente tem que entender que o ego faz parte de quem eu sou, mas não necessariamente eu sou o ego. Eu sou uma essência vestida com uma capinha que eu chamo de ego, tá? Então, eu posso utilizar o ego como um indicador para eu entender o que está acontecendo comigo, porque o ego vai te trazer todos os problemas à tona. Ele vai dizer, olha, não passa por aquela rua, porque aquela rua é perigosa. Então, ele vai te chamar atenção para aquilo que está dentro de você. E por que ele está te chamando atenção? Porque alguma coisa lá atrás aconteceu, alguma vez, que acionou um mecanismo que, ao passar por aquela rua, um gatilho é acionado e você sente medo. Uhum. Tá? Então, o ego ele te dá esse alerta. Agora, se você tem um nível de consciência que você consegue entender que o ego não é o ego que domina a sua vida, que a sua consciência está acima do ego, você pode fazer a escolha de, não, ok, eu posso, ainda que eu tenha medo, eu posso seguir por esse caminho. É isso aí. Né? Então imagina, você, vamos pensar aqui numa situação de medo. Um exemplo, né? Para você se curar de um medo, você precisa se permitir sentir esse medo. Lembra que quando a gente falou dos traumas, a gente falou da separação dos sentimentos e dos pensamentos. Então, se eu sinto medo, quando eu tenho um trauma, o meu medo fica paralisado, porque eu não quero sentir medo, e a razão fica, o pensamento fica a mil tentando achar alternativas para eu não sentir esse medo. Como que eu resolvo isso? Como que eu integro? Eu preciso fazer com que esse medo não fique mais paralisado. Eu preciso fazer com que ele flua, tá? E aí, a única maneira da gente integrar essas energias é permitindo que esse medo flua. Se você tem um nível de consciência baixo, você vai evitar sentir o medo a qualquer custo, porque você tem aquela compreensão equivocada de que o medo vai te destruir. Né? Então, por exemplo, se você tem medo de falar em público, você pode, ainda assim, tendo consciência de que isso é algo que te dá medo, ainda assim você pode ir lá e falar em público com medo mesmo. Isso não vai te matar. Você tem consciência de que isso não vai te matar. Né? Então, você pode ir lá e falar ao público mesmo com medo. Ou você pode simplesmente comprar
a visão distorcida do ego de que não, você é incapaz de falar em público, por quê? Por conta desse medo, e você vive, então, limitada. Você vive dentro de um quadrado, né? Isso aí, é isso aí. Ô, Ju, só para te dar um feedback, é isso aí, tá? Que ela estava completando o que eu estava falando. Quanto menos a gente se conhece, mais a gente age pelo ego. Legal. Legal. Isso aí. E aí, vamos pensar o seguinte, né? Vamos pensar numa situação de medo. Um medo que vocês têm. Quem é que sente esse medo? Né? Então, você pode ter medo de barata, você pode ter medo de falar em público, você pode ter medo de morrer, pode ter 1 milhão de medos. Uhum. Os medos são seus, é você que sente esse medo, certo? Então, ele faz parte de quem? De alguma coisa que está fora de você ou de você mesmo? Faz parte de você, né? Então, assim, faz sentido você querer matar ou ignorar alguma coisa que faz parte de você? E aí que entra essa questão da polaridade, né? Então, a gente tem o todo, imagina que o todo é o tal do yin e yang, né? Aquele símbolo que todo mundo conhece, que se complementa. O todo, ele é composto por essas duas partes. Mas se eu tirar o yin ou se eu tirar o yang, ele não fica completo. Então, a experiência integral, a experiência do todo, a experiência da essência, ela se realiza através da união desses dois lados que formam um todo, né? Então, vamos pensar o seguinte, as emoções, elas têm ciclos, tudo tem ciclo. Então, quando eu trago uma emoção, imagina uma curva, né? Uma curva assim, que você está sentindo um determinado medo, aquele medo está crescendo, está crescendo, está crescendo, e aí você paralisa porque você não quer sentir mais. Se você permitisse que esse medo continuasse, se você se permitisse sentir esse medo, isso não significa agir de acordo com o medo, eu estou falando em sentir. Você se permite sentir esse medo, chega uma hora que ele vem até aqui o topo e desce. É um ciclo. Já aconteceu, por exemplo, de você passar por uma situação que você entra em desespero e começa a chorar, chega uma hora que para, que você para. Você não fica chorando. Esvaziou, né, o que precisava. Você esvaziou o que precisava. Então, isso que é importante que vocês compreendam, que as emoções, mesmo as emoções negativas, elas precisam ser sentidas para elas poderem ser integradas. Senão elas nunca vão acompanhar a velocidade do pensamento, elas nunca vão conseguir se reintegrar e você nunca vai conseguir se curar. Exatamente. Tá. O problema que a gente tem com relação a isso é o que exatamente a Kátia falou, é o de buscar evitar de sentir isso, buscar evitar de fluir isso. Né? Então, aí é quando a gente começa a polarizar para um dos dois lados e a gente deixa de enxergar uma parte do todo. Né? E a gente foca só, por exemplo, na alegria. Eu não quero sentir tristeza, eu só quero ser alegre, o tempo todo, eu só quero ser alegre, mas eu rejeito outras coisas a respeito disso. Então, esse que é o problema. Né? Na verdade, assim, nós somos criados né, nós sentimos muitas coisas, tudo está acontecendo, então eu tenho que me permitir sentir. Eu tenho que aprender isso, né? Ninguém está dizendo que é fácil, né? Mas a gente tem que trabalhar esse autoconhecimento para eu sentir isso, né? Se você lembrar, aqui até botei um ganchozinho aqui, eu fiz um vídeo um tempo atrás sobre aquele filme Divertidamente. Então, assim, o que acontecia, né? Qual começou a ser a raiz do problema lá da Riley, né? Que era a menininha lá que era a protagonista. A alegria queria tomar conta, então só alegre, só momento alegre, só momento alegre, só momento alegre. E chegou um ponto que aquilo ela não sentia mais nada, ela só queria, a alegria queria tomar conta, só que não vinha mais nada além disso, né? E ela fugiu de casa, e aí o que aconteceu? Quando a alegria percebeu que, peraí, não está funcionando, eu preciso permitir que a tristeza que estava do lado dela tomasse conta para fazer as coisas mudarem. E aí é que aconteceu a mudança para ela, e ela começou a sentir, começou a renovar, e a energia nela começou a fluir novamente. É engraçado que até nesse filme, né, eu não sei, bom, quem assistiu lembra que cada lembrança tinha uma cor, né? Então o amarelo era o sentimento, né? Era o sentimento. Então a alegria era a cor amarela, a tristeza era a cor azul. E a partir desse momento que ela se permitiu sentir a tristeza, essa bolinha ela ficou amarela e azul. Ela ficou com as duas cores. Como o yin yang, né? Como o yin yang. Os dois juntos lá, e complementando o outro, né? Nesse sentido de complementar aí. Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido a importância do ego. E a questão toda eu preciso entender que o ego faz parte de quem eu sou, eu preciso aprender a conviver com ele e entender
que ele faz parte de quem eu sou, mas não é ele que necessariamente domina a situação. Eu posso permitir que ele domine a situação se eu tenho um nível de consciência um pouco mais baixo. Agora, se eu tenho um nível de consciência em que eu consigo perceber que eu faço parte do todo e o ego é somente uma pequena parte dentro de mim, que é o responsável por fazer com que eu viva essa experiência humana, então eu consigo agir além do que o ego me traz. Então o ego me traz uma demanda, ele me traz um medo, ele me traz uma raiva, eu consigo, com um nível de consciência mais elevado, enxergar a situação como um todo e eu posso decidir agir de forma diferente. Então eu pego a informação do ego, mas eu não ajo necessariamente como o ego quer que eu aja. Exatamente. Entendeu? Então esse é o pulo do gato. É isso aí. Legal. Trabalhar? Vamos? Vamos trabalhar? Uhum. Então, tá bom. Então agora chega de falar, chega de blá blá blá, vamos fazer o trabalho. Vamos para a parte da terapia? Deixa eu ler aqui, ó. Lê ali que você Sim, enxerga no final melhor. foram ficando de várias cores, daí a complexidade conforme vai amadurecendo e crescendo, exatamente. Então assim, a ideia não é rejeitar nada, gente, a ideia é integrar. Não queiram esconder nada de ruim que vocês sintam, se permitam sentir, se permitam chorar, se permitam extravasar. Permitam que os ciclos das emoções eles cumpram o seu ciclo completo, tá? Nesse ponto, que agora a gente vai trabalhar com a terapia, para fazer a liberação aí de alguns traumas que a gente já está, essa é a terceira semana que a gente fala sobre traumas, né? Então a gente já vem há 2 semanas aí trabalhando sobre questões traumáticas, vocês já devem ter aí um trauma que vocês estejam trabalhando aí nessas 2 semanas. Quem chegou agora, pensa num trauma que quer trabalhar. A gente vai fazer uma técnica de TFT, então, para liberar esse trauma. E lembrando que, quando a gente trabalha com terapias holísticas, que são terapias que agem diretamente no campo energético, o processo ele se acelera, ele é muito mais rápido, porque aquele ciclo, né, que você interrompeu aqui do medo, né, ele estava aqui no topo, você interrompeu ele. Se você não fizer nada, ou se você fizer um processo terapêutico mais convencional, que não trabalha no campo energético, ele vai subindo, vai demorar e vai descer. Né? Por isso que isso demora muito. Agora, quando a gente trabalha no campo energético, é muito rápido. Então, a gente pode perceber que em questão de minutos, a gente completa esse ciclo. Tá? Então, pode ser que seja intenso aí para vocês, que vocês sintam emoções fortes, mas continuam e confiem que o processo ele passa por essa etapa, e é preciso que passe por essa etapa, mas que logo vocês vão conseguir se liberar disso, tá? Então, eu vou apresentar primeiro os pontos que a gente vai trabalhar, para ninguém ficar com nenhuma dúvida, depois a gente faz uma sequência direta, tá? Então a gente vai bater aqui na lateral da mão, abaixo do nariz, essa é a técnica do TFT, para quem não conhece, no queixo, no início da sobrancelha dos 2 lados, abaixo do olho aqui no ossinho, mais ou menos 1 palmo abaixo da axila, bem na lateral do corpo, na clavícula, uns 2 dedos abaixo do ossinho da clavícula e uns 2 dedos para fora, sentido da axila, ponta do dedo mindinho, clavícula novamente, indicador, clavícula. E aí a gente vai fazer uma sequência. Tô dando tempo. Tudo bem. A gente vai ver uma sequência que chama Gama 9, que é batendo aqui nas costas da mão, entre o tendão do mindinho e do anelar. Vocês vão fechar os olhos, abrir os olhos, olhar para a diagonal para baixo de um lado, só com os olhos, sem mexer a cabeça, olhar para a diagonal para baixo do outro lado, faz um círculo com os olhos para um lado, para o outro lado. E aí, com a boca fechada, em voz alta, vocês vão fazer assim. Parabéns pra você, tá? Conta de 1 a 5 em voz alta, 1, 2, 3, 4, 5, e termina com O tempo todo eu vou estar conduzindo com vocês, tá? Então não se preocupem em decorar. E aí a gente continua. Tem um outro ponto também que eu esqueci de falar, que é um ponto que fica mais ou menos 1 palmo abaixo do osso da clavícula, do lado esquerdo, que vocês vão apalpar e vocês vão sentir que ele é um pouco mais doloridinho. Quando vocês estiverem focando o pensamento no trauma, vai incomodar mais, tá? Vocês vão perceber com mais nitidez. E aí, nesse ponto, vocês vão fazer uma leve massagem, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente vai começar, a gente vai misturar aqui coaching agora com o TFT, e a gente vai trabalhar juntos. Então, eu peço que vocês fechem os olhos,
agora nesse momento, que vocês se preparem. Eu convido vocês aí para que a gente faça esse passeio, olhando durante esse passeio para dentro de nós. Então faça uma respiração mais profunda, solte o ar bem tranquilamente. Isso, mais uma vez, respire, solte o ar. Novamente, respire, solte o ar. Procure ficar de olhos fechados e acompanhando a nossa condução. Então agora eu vou pedir para você se conectar, lembrar daquele trauma que você tem trabalhado durante as lives, ou se você, chegando agora, pense em alguma situação que te causa muita dor. Então foca o pensamento nessa situação, nesse momento. Esse trauma que você está mentalizando, ele pode ter criado uma desconexão entre seus pensamentos, entre seus sentimentos. Você inconscientemente paralisou a energia dos seus sentimentos para não sofrer. Nesse momento, o seu ego criou essa separação, travando a perspectiva da realidade sobre essa situação para um único lado, polarizando essa perspectiva. Pode ser que você tenha uma perspectiva limitada na área que o trauma tenha sido gerado, nesse momento que não foi bom, nesse momento de dor, esse momento que você evita lembrar, evita sentir. E aí, se esse trauma aconteceu uma única vez, lembra daquilo que mais te marcou nesse acontecimento. Agora, se ele era recorrente, se aconteceu várias vezes, lembra da vez que mais te marcou, e aí você vai congelar esse acontecimento como se tivesse tirado uma foto do momento mais marcante. Então, observe essa imagem, observe os detalhes dessa imagem, veja a nitidez dessa imagem, se ela é colorida, se não é, se ela parece próxima, se parece distante. Observa aquilo que chama mais atenção nessa imagem, se tem sons, cheiros, palavras que vêm na tua mente, como você se lembra disso. Pode ser que quando você lembre dessa situação, ou quando você viva uma situação parecida na sua vida, a sua reação a essa lembrança, a esse momento, seja polarizada, seja unilateral, seja fechada em apenas uma visão, sem uma perspectiva mais ampla, seja uma visão de julgamento. E lá dentro, talvez você escute uma voz dizendo para você, quando você se depara com esse momento: isso é errado. Talvez você escute: fuja disso. Ou talvez: isso vai te fazer mal, isso vai doer, isso vai te fazer sofrer de novo. Talvez você escute: não traga isso à tona. Talvez também você não escute nada, mas talvez você sinta algo no teu corpo que te impeça de olhar para isso. Talvez você sinta medo, e talvez você esteja sentindo nesse momento. Talvez você sinta uma ansiedade, talvez um frio na barriga, falta de ar, uma pontada pelo corpo. Essas vozes ou esses sintomas são o teu ego, e ele está querendo te proteger nesse momento. Mas nesse momento agora é o momento que nós vamos olhar para isso. Então eu te convido e te peço que você permita que isso venha à tona. Permita-se sentir isso nesse momento. Agora a gente não vai reprimir nada.
Você só vai observar sem julgamento as sensações do seu corpo, as suas emoções. E vai me dar uma nota de 0 a 10 de quanto esse trauma, essa lembrança desse trauma te incomoda agora. Sendo 10, isso me incomoda muito e 0 não me incomoda nada. Não precisa escrever no chat, continua com os olhos fechados, é só para você aferir a intensidade desse trauma para você nesse momento. Então, focando agora naquela imagem que a gente congelou, a gente vai bater na lateral da mão, abaixo do nariz, queixo, início da sobrancelha. Lembra de manter a respiração leve o tempo todo, não segura a respiração. A respiração é extremamente importante para a reintegração das energias. Abaixo do olho, abaixo da axila, clavícula, mindinho, clavícula, indicador, clavícula. Bater agora aqui nas costas da mão, olhos fechados, abram os olhos agora, olhe para a diagonal para baixo de um lado, do outro lado, faça um círculo com os olhos para um lado, sem mexer a cabeça, círculo com os olhos para o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Agora você vai massagear aquele ponto do lado esquerdo do peito, mais ou menos um palmo abaixo da clavícula, o ponto onde você sentir mais doloridinho. E você vai trazer, se você não encontrar esse ponto, pode ser mais ou menos essa região, por exemplo, um palmo abaixo da clavícula, mais próximo aqui da axila. E você vai, enquanto você massageia esse ponto, eu quero que você pense em tudo aquilo que te incomodou, todas as emoções que te incomodaram a respeito desse trauma, de como você vê esse trauma se repetindo na sua vida, nos seus relacionamentos atuais, nas suas escolhas, nas limitações que você se autoimpõe, nos seus processos de autossabotagem, as escolhas que você não quer mais fazer, mas que você inconscientemente acaba fazendo. Ok, vamos voltar agora do início da sobrancelha, voltando o foco da atenção para aquela imagem congelada, abaixo do olho. Vai observando também as sensações do seu corpo, colocando a intenção de liberar qualquer tipo de incômodo que você possa estar sentindo. Abaixo da axila, clavícula, ponta do dedo mindinho, clavícula, indicador, clavícula. Pode parar agora, mantém os olhos fechados, vai observando essa movimentação de energia no seu corpo, vai observando agora se você consegue enxergar a imagem da mesma forma, se as reações são as mesmas, se a imagem está mais distante ou mais perto, se está mais nítida ou mais borrada. Mantenha os olhos fechados. E agora eu te convido para seguir, para dar um passo adiante nesse processo. Porque agora essa visão que era limitada, que te impedia de ver
outras possibilidades, outras perspectivas. Agora não te incomoda mais. E agora nós vamos agir como o tema da nossa live é o infinito e além. Vamos trabalhar com possibilidades infinitas. Eu vou te fazer algumas perguntas. E eu gostaria que você deixasse a sua mente responder para você. Que você escutasse a sua mente, escutasse que resposta que veio para você. Enquanto eu faço essas perguntas. Sobre esse seu tema, sobre esse seu trauma, é o tema que você traz para trabalhar. O trauma que bloqueou sua visão em apenas uma perspectiva. Eu pergunto para você, focando nisso, se existe realmente apenas uma maneira de olhar para isso. Existe apenas um lado? Existe apenas uma possibilidade? Não precisa colocar no chat. Só pense a respeito disso. Talvez você tenha a possibilidade agora de enxergar outras possibilidades para essa situação. Talvez também o seu ego te leve, te induza a responder que sim, que só existe um lado. Mas nesse momento, após esse trabalho que nós fizemos de liberação, após esse conhecimento que você absorveu, você tem um nível de consciência maior. Você sabe que existem outras possibilidades e você precisa olhar para isso. Você tem essa consciência agora que você não tinha antes. E aí eu te faço outra pergunta. E se houvesse outra maneira de ver isso, qual seria essa maneira? Como seria isso? Deixe sua mente responder para você, visualize isso. Como seria se você visse outra perspectiva para esse seu trauma? Considerando a dualidade de todo o universo, do todo, da criação, de Deus, do oceano como o exemplo que nós demos, de que tudo tem duas perspectivas. Se até esse momento, se até hoje, você só percebeu o lado escuro, o lado de sombra dessa situação, como é o lado de luz dessa situação? Como é o lado positivo? Reflita a respeito disso. E quando você concluir, faça uma respiração mais profunda. Agradeça a você mesmo por ter se permitido. E abra os olhos quando você estiver pronto, para que a gente conclua a live de hoje. Pode todo mundo voltar. Se você quiser deixar um comentário enquanto todo mundo volta, para dizer como é que foi, isso é importante para nós. Nós vamos deixar uma tarefa para vocês trabalharem durante a semana. Essa tarefa vai estar disponível no Telegram. A Kátia já vai passar o endereço. No Instagram é no link da bio para quem está pelo Instagram. Vai ter um link para você acessar lá e baixar essa tarefa. Ou no Messenger pelo Facebook, para quem está acompanhando pelo Facebook, você digita a palavra infinito e vai aparecer essa possibilidade. No Messenger, tá? No Messenger. Não é nos Isso. posts. No Messenger. O nosso endereço do Telegram é t.tdetatu.me/sucesso em ser.
Vocês podem buscar também direto no Telegram pelo canal Sucesso em Ser. E assim, a gente fez aqui uma rodada de TFT, a gente procurou ambientá-los aí nessa vivência. Então, pelo tempo que a gente tem, a gente conseguiu fazer só uma rodada. Se você sentiu que a nota, procure dar uma nota agora de quanto você está sentindo, de como você está se sentindo nesse momento. Após isso, né? Após essa vivência e tudo. E se você sentiu que diminuiu, mas que não zerou, você pode repetir essa sequência. Não precisa fazer tudo, é só repetir a sequência que a gente fez. A imagem aparece mais distante agora. Provavelmente o fato também de estar mais distante te causa menos reação, né? Então, se puder responder para mim, Rosicléia, eu acredito que o fato de estar mais distante já faz com que você não consiga se identificar tanto com aquela situação. Chocada e feliz, porque hoje... Cócegas embaixo da clavícula, brincadeira. Fiquei chocada e feliz porque hoje nesse exercício percebi que consegui ressignificar algo que eu ainda achava ser um trauma. Feliz por entender como. Legal. Ótimo. Obrigado, viu? Legal. A Márcia também está comentando aí, ó. Perdi o ar quando massageei o ponto dolorido, a imagem ficou sem som. Percebi um outro lado, me emocionei e sei que tem mais para perceber. Então assim, gente, de fato... façam novamente. A proposta aqui é que vocês repitam só a sequência, não precisa fazer toda a vivência, mas só essa sequência dos pontos que a gente bateu, pelo menos uma vez ao dia pelos próximos 7 dias, tá? E se durante a sequência vocês sentirem que algo aflorou, façam mais vezes, focando em tudo aquilo que começar a aflorar. Não percam essa oportunidade, tá? Então agora que a gente começou esse trabalho, vamos terminar, porque assim, se você simplesmente virar as costas, você vai enterrar tudo aquilo de novo e não adianta nada. Você vai deixar o teu ego agir e tomar conta, como a gente estava falando, né? É isso aí. Legal. Então a gente agradece. Mais uma vez a gente passou um pouquinho, mas acho que valeu a pena, né? Acho que foi bom para vocês. Então, se foi bom... Eu sinto uma espécie de clareza mental. Vanessa, é legal isso, é importante falar, porque é bem aquilo que a gente falou de quando a gente tem os traumas, a gente vai criando bloqueios energéticos. Com esse trabalho de limpeza energética, a gente vai eliminando esses bloqueios. Quando a gente vai dissolvendo os bloqueios, a energia volta a fluir normalmente, e aí a gente consegue ter muito mais clareza, a gente consegue abastecer de energia todos aqueles pontos do nosso corpo que antes não conseguiam receber tanta energia. Então a mente, por exemplo, ela começa a conseguir perceber as coisas com mais clareza, a nossa consciência ela se expande. É muito legal isso. Então é um tipo de terapia que você mesmo pode se autoconduzir e perceber por si só que as respostas vão surgindo. Né? Se não na hora, durante o decorrer da semana, eu tenho certeza que muitas fichas vão começar a cair e talvez vocês nem atrelem ao que a gente fez hoje, mas é bem isso que acontece, né? A gente começa a fazer esse desbloqueio e as coisas vão começando a caminhar de um jeito diferente. Comigo aconteceu outro dia, até eu fiquei de fazer o vídeo, acabei não fazendo assim, de surgir do nada assim, veio, e não é do nada, a gente sabe, né? Então vem sabe aquele do Windows que a gente fala que é o pop-up, faz assim, ó. Aí apareceu um negócio assim, opa, peraí. Então aí assim, fica atento, né? Porque essas coisas podem surgir e por isso que eu sempre falo, deixa o caderninho do teu lado, porque assim, ou alguma forma de você anotar e registra isso, né? Registra isso porque pode ser importante para você, tá bem? Só mais uma coisinha, só respondendo a Michelle aqui, senti vontade de sair, mas é como se eu estivesse presa na imagem. Michelle, se permita ficar na imagem, não queira sair. Quando você estiver esvaziado tudo aquilo que você precisava sentir nessa imagem, você vai sair, tá? Então, assim, a vontade de sair é essa pressão do ego de foge, foge, foge. Não, fica. Você está num ambiente seguro, você sabe que você não está vivendo aquilo. Isso aí. Né? Então, se permita, tá? Se permitam. A imagem ficou, a Denise, a imagem ficou desfocada, graças a Deus destravei. Foram muitos anos presa esse trauma. Legal, Denise. Fico muito feliz. Legal, gente. Então, assim, a gente agradece o feedback, a gente fica feliz aí de ter ajudado vocês. Essa é a nossa intenção, é o nosso propósito, né? Estar aqui é o que a gente ama fazer e vamos continuar fazendo, né? A gente agradece, a gente espera vocês na próxima semana. Compartilhe com seus amigos. Ajuda, né? A gente divulga o nosso trabalho, isso é gratuito. Vamos chamar mais gente aí. Só lembrar que na quinta tem também do Sucesso em Ser uma palestra que vai falar sobre abusos também, né? De relacionamentos abusivos. É uma continuação da semana passada, bem interessante também, tema para a gente adquirir conhecimento e autoconhecimento. Quinta-feira, 8h30, com a Deva Rubai. Exatamente. Não é conosco, é com a Deva
vai, tá bom? A gente agradece, uma ótima semana para vocês, façam um exercício que vai ser bom para vocês da semana que vem. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, Beijo. obrigado.